No final de 1947, o mundo estava de olho em uma decisão que mudaria o mapa do Oriente Médio para sempre. Em 29 de novembro, a Assembleia Geral da ONU aprovou a Resolução 181. Ela recomendava dividir a Palestina em dois estados, um judeu e um árabe, com Jerusalém sob controle internacional. Essa resolução não surgiu do nada. Por décadas, a região viveu uma tensão crescente entre judeus e árabes. A imigração judaica, impulsionada pela busca de um refúgio após a Segunda Guerra Mundial e pelo sonho sionista de restaurar Israel, intensificou ainda mais o clima. Para os líderes sionistas, a resolução era a realização de um sonho antigo. Para os líderes árabes, era uma injustiça profunda. A reação foi imediata e violenta. De dezembro de 1947 a abril de 1948, a Palestina mergulhou em um caos de conflitos armados. Cidades como Jerusalém, Haifa e Jaffa se tornaram campos de batalha. Milícias locais atacavam comunidades civis, barricadas surgiram por toda parte e o som dos confrontos se tornou a nova rotina. Nesse período sombrio, mais de 5.000 pessoas perderam a vida e milhares foram forçadas a abandonar suas casas, sem saber se um dia voltariam. Enquanto a violência se espalhava, a liderança sionista não perdeu tempo. Eles formaram um governo provisório de emergência e começaram a desenhar a estrutura do futuro Estado. Navios chegavam da Europa trazendo sobreviventes do Holocausto e o desafio era imenso: abrigar, alimentar e organizar essa população que crescia a cada dia. Escolas foram improvisadas, hospitais temporários montados em prédios abandonados e centros de treinamento militar surgiram para preparar a defesa do que estava por vir. Cada imigrante que chegava trazia consigo uma história de perda, mas também uma faísca de esperança por um novo começo. No início de maio de 1948, a situação chegou ao ponto de ebulição. Em cidades como Safed e Acre, os combates se tornaram mais organizados. Ataques coordenados de um lado eram respondidos com defesas estratégicas do outro. O território já estava, na prática, dividido. Cada bairro, cada aldeia, tinha sua própria história de resistência e conflito. A vida cotidiana era marcada pela incerteza e pelo medo. Ninguém sabia o que o dia seguinte traria, mas todos sentiam que um momento decisivo estava se aproximando. A tensão era palpável no ar, uma mistura de medo e expectativa. E então, o dia chegou. Em 14 de maio de 1948, exatamente às 4 horas da tarde, em Tel Aviv, David Ben-Gurion subiu ao pódio. Com a voz firme, ele leu a declaração que mudaria a história. Proclamou oficialmente a independência do Estado de Israel. Ele falou sobre o direito histórico do povo judeu à sua terra ancestral e prometeu um Estado democrático, com direitos iguais para todos os seus habitantes, independentemente de religião ou etnia. Foi um momento elétrico. Nas ruas, a explosão de alegria foi imediata. Multidões saíram para celebrar, agitando bandeiras, cantando e dançando. As celebrações vararam a noite, um misto de alívio e esperança por um futuro que finalmente parecia possível. Mas a alegria da celebração foi curta. Apenas algumas horas após a declaração de independência, a realidade da guerra bateu à porta. Exércitos de 5 países vizinhos, Egito, Jordânia, Síria, Líbano e Iraque, cruzaram as fronteiras. Começava a Guerra Árabe-Israelense de 1948. O conflito foi brutal, com combates em áreas urbanas e rurais e ataques a cidades estratégicas. Milhares de soldados foram mobilizados dos dois lados. Apesar dos ataques, o recém-nascido Estado de Israel conseguiu defender pontos vitais como Tel Aviv, Haifa e a parte ocidental de Jerusalém. O custo humano, no entanto, foi altíssimo, com milhares de civis, tanto árabes quanto judeus, sendo deslocados de suas casas. O reconhecimento internacional veio rápido, mas de forma dividida. Os Estados Unidos e a União Soviética, gigantes da Guerra Fria,
foram dos primeiros a reconhecer o novo Estado, cada um com seus próprios interesses estratégicos. Outros países, no entanto, demoraram anos para estabelecer relações diplomáticas formais. Documentos históricos da época, como fotos de Ben-Gurion, arquivos da ONU e relatos de jornalistas, pintam um quadro vívido daquele período. A tensão nas negociações, a euforia das celebrações e os imensos desafios que surgiram com o nascimento de uma nação em meio a um conflito. Além da guerra, Israel enfrentava uma batalha interna gigantesca. A integração de centenas de milhares de imigrantes era uma tarefa hercúlea. Era preciso construir casas, hospitais e escolas do zero. A economia precisava ser estruturada rapidamente para garantir suprimentos para uma população que não parava de crescer. Foram feitos grandes investimentos em agricultura para tornar o deserto produtivo, e a indústria e o comércio começaram a dar seus primeiros passos. Cada nova construção, cada campo cultivado, era um símbolo da determinação em construir um país viável, apesar de todas as adversidades. As consequências da criação de Israel em 1948 foram profundas e duradouras. O evento redesenhou completamente o mapa político do Oriente Médio. Ele deu início a um dos conflitos mais longos e complexos da história moderna e gerou um intenso debate sobre o deslocamento de palestinos, conhecido como Nakba, ou a catástrofe. As tensões criadas naquela época reverberam até hoje na política global. Cada cidade, cada rua da região, carrega as marcas e as memórias desse evento transformador. O ano de 1948 se tornou um marco, lembrado com sentimentos opostos. Para uns, a realização de um sonho milenar. Para outros, o início de uma longa luta por justiça e identidade. Existem muitas histórias fascinantes daquela época. Relatos de jovens soldados, muitos deles adolescentes, que lutaram nas batalhas decisivas. Histórias de jornalistas estrangeiros que arriscaram tudo para documentar as primeiras horas da independência, e as histórias de cidades inteiras que mudaram de cara e de população em questão de dias. A criação do Estado também acelerou de forma impressionante o desenvolvimento de infraestruturas, como estradas, portos e sistemas de comunicação, que foram cruciais para a sobrevivência e o crescimento do novo país. Hoje, mais de 7 décadas depois, a criação do Estado de Israel, em 14 de maio de 1948, continua sendo um dos eventos mais estudados e debatidos do século XX. Historiadores, políticos e pesquisadores ainda se debruçam sobre suas causas e consequências. É um evento que simboliza coragem, determinação e esperança, mas também conflito, perda e desafios que ainda moldam a política, a sociedade e a cultura, não só do Oriente Médio, mas do mundo inteiro. É uma história complexa, com muitas camadas, que nos ensina sobre a força dos sonhos e o peso da realidade. Obrigado por assistir. Se você gostou de mergulhar nesse capítulo crucial da história, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir e compartilhar este vídeo. Assim, você nos ajuda a continuar trazendo mais fatos históricos incríveis para você. Até a próxima!